Muito boa tarde, pessoal. Muito boa tarde aos queridos que nos assistem, né? Nós estamos aqui iniciando mais um painel, o 18º Congresso Brasileiro de Direito Internacional, e hoje nós temos a honra, né, de compartilhar essa mesa aqui com a professora, né, doutora Tatiana Cardoso Schiff, que vai falar para nós sobre a proteção internacional dos migrantes em tempos de pandemia. Eu queria cumprimentar aqui a professora Tatiana, uma querida, né, já conhecida de algum tempo, dizer para você que é um privilégio estar aqui com você nessa tarde, né, e com aquelas pessoas que nos assistem, e tenho certeza de que será uma brilhante exposição sobre um tema tão importante como esse, né, devido ao quadro que nós estamos enfrentando desde novembro do ano passado, relacionado, então, a essa pandemia, né, causada pelo novo coronavírus. Então, sem mais delongas, professora Tatiana, eu queria passar a palavra para você. Faça o bom uso da forma que entender melhor e tenho certeza que você brindará aos nossos ouvintes com uma excelente e profícua exposição. Boa tarde, um prazer estar aqui com você. Querido Luciano, é um prazer, na verdade, estar aqui compartilhando esse painel contigo. Acredito que as discussões que nós estamos tendo no evento só seriam melhores se tivéssemos todos reunidos, né? Com certeza, mas isso, né, não se faz possível, o que inclusive acaba sendo um tópico interessante para que possamos debater, né? O contexto de pandemia e como ele impacta no direito internacional, nas relações internacionais e nos diversos sujeitos do plano internacional. Então, já lhe agradeço o espaço aqui concedido pela organização do evento, na pessoa do professor Wagner, né, o convite é me estendido. E, sem mais delongas, né, quando me foi oferecido esse espaço, me questionaram, qual o tema que você gostaria de falar? Daí eu disse, quem sabe a gente não fala sobre a proteção dos migrantes, né, em tempos de pandemia, porque é algo que acaba sendo bastante importante, exatamente pelo contexto que nós estamos vivenciando. Mas, pontualmente, eu gostaria de trazer aqui uma reflexão acerca dos direitos e deveres dos países para com os migrantes em tempos de pandemia, né? Porque quando nós falamos em direito dos migrantes, eles não se diferem, estando num contexto de pandemia ou num contexto de normalidade. Porém, os direitos e deveres dos Estados, esses sim se alteram quando estamos num contexto de emergência, tal como a pandemia pode nos colocar e nos colocou, né? Então, eu acho mais interessante abordarmos esses direitos e deveres que os Estados detêm para com os migrantes do que apenas aqui divagarmos acerca de quais os direitos os migrantes de fato teriam, pois esses não se alteram, né? Justamente por se tratar de direitos básicos da pessoa humana. Pois bem, quando nós falamos, então, de direitos e deveres dos Estados, é sempre importante salientar que, dependendo do contexto no qual o Estado se encontra, é facultado ao mesmo suspender alguns direitos. Claro, para tanto é necessário que nós tenhamos uma emergência sendo declarada por parte do Estado e que esse estado de emergência seja notificado aos organismos internacionais que esse Estado está vinculado, a exemplo da Organização dos Estados Americanos, a exemplo do Conselho da Europa, onde a Corte Europeia se vincula, de direitos humanos, ou a própria ONU, né? Em razão dos seus tratados internacionais, aqui pontualmente eu me refiro ao Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos. Pois bem, num contexto de pandemia, os estados podem declarar uma emergência. É importante salientar que alguns estados assim o fizeram, outros, porém, não. Que estados, por exemplo, que chegaram, né, a declarar um estado de emergência? Né?
Nós temos a Argentina, Colômbia, Bolívia, El Salvador, Cazaquistão, Uzbequistão e alguns outros estados, né? É importante salientar, por exemplo, que o Brasil não foi um deles. O Brasil não chegou a declarar uma emergência internacional causada pelo coronavírus, em que pese ele tenha decretado internamente um estado de calamidade pública, que se difere no caso desse contexto de emergência estatal, porque esse estado de calamidade só permite que o país aumente o gasto público para combater a disseminação do vírus, né? Não sendo, portanto, um estado de defesa, um estado de sítio, um estado de emergência, no qual seria possível a derrogação de direitos. Quando eu falo em derrogação de direitos, por certo, existem direitos, porém, que nunca poderiam ser violados. E aqui nós entramos na temática do jus cogens, né, dos direitos peremptórios em nível internacional, os quais os estados não podem se desvincular, nem mesmo em tempos de emergência. Claro, não são todos os direitos humanos jus cogens, né? Alguns desses direitos humanos detêm essa característica, os quais nunca podem ser violados, de modo que aqueles que não têm, não apresentam essas características podem sim sofrer algum tipo de suspensão caso o Estado venha a declarar esse estado de emergência. E aonde nós encontramos, né, alguns exemplos? Citava para vocês o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, no seu artigo 4º, parágrafo 2º, vai trazer alguns direitos que nunca podem ser violados, né? Os artigos 6, 7, 8, 11, 15, 16 e 18. Na mesma linha, trazendo, porém, alguns outros direitos, vem o artigo 27, parágrafo 2º, da Convenção Americana de Direitos Humanos, que também vai dizer que os direitos previstos no âmbito da Convenção não podem ser suspensos, exceto em caso de emergência, porém, alguns desses direitos nunca poderão sofrer suspensão, tal como daí se descreve, né? E aqui uma diferenciação, por exemplo, do artigo 4º do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos para o 27 da Convenção Americana, por exemplo, a nacionalidade seria um direito que não poderia ser suspenso, né, no seu artigo 20, o que difere um pouquinho, então, trazendo outros direitos no contexto regional que detém essa característica cogente. E também, né, o artigo 15 da Convenção Europeia de Direitos Humanos, que também traz alguns direitos que não podem ser suspensos, e na mesma linha, a própria Declaração Universal dos Direitos Humanos, seu artigo 29, também cita a possibilidade, né, de alguns direitos não serem suspensos. Pois bem, e o que isso significa? Significa que no tempo, então, de pandemia, se o Estado decreta esse estado de emergência, ele deve continuar seguindo esses direitos, né? Esses direitos inderrogáveis. Só que esses direitos inderrogáveis, por vezes, essas regras de jus cogens, elas se encontram limitadas, ou melhor, atingidas pelo contexto de pandemia, que é uma situação bastante interessante, né? Por exemplo, a Corte Europeia de Direitos Humanos, ela já declarou que o non-refoulement, ou não devolução, princípio bastante conhecido de direito internacional dos direitos humanos, não seria, ou melhor, seria uma regra de jus cogens, logo não seria passível de sofrer nenhum tipo de suspensão, né? Só que, num contexto de pandemia, nós temos o fechamento das fronteiras dos estados, justamente para conter o vírus e conter essa disseminação. Então, é interessante notar, ok, então, os estados, eles podem e assim devem, né, fechar as suas fronteiras para conter a disseminação, mas eles devem observar essas regras de caráter cogente, como é o non-refoulement, por exemplo. Ou seja, se uma pessoa está sofrendo algum tipo de violação no seu país de origem de direitos humanos, ou, inclusive, né, sofre algum tipo de discriminação pautada em raça, religião, nacionalidade, pertencimento ao grupo social ou opinião política, que são as características clássicas de atribuição de refúgio, nos termos da Convenção de Genebra de 51, o que nós vamos visualizar? Nós vamos visualizar que esse indivíduo ele poderia sim se deslocar a outro estado, e uma vez se deslocando desse outro estado, esse estado deveria recebê-lo, para protegê-lo, enfim, para fornecer essa proteção, reconhecendo a sua condição de refugiado e não devolvendo aquele país que violaria os seus direitos humanos, né? Por exemplo, a sua dignidade, a sua integridade física e psíquica. Pois bem, só que o que nós visualizamos é que os países eles estão dizendo o seguinte:
Mas eu também estou preservando os direitos da minha população, o direito à saúde, que nós sabemos, por exemplo, que a nível interamericano é ligado muitas vezes aos artigos 4 e 5 da Convenção Americana, que falam, respectivamente, do direito à vida e do direito à integridade física. Isso já é, né, bastante sedimentado na jurisprudência do sistema interamericano, que nós devemos proteger o direito à saúde, porque ele pode vir a afetar a vida ou ele pode vir a afetar a integridade física do cidadão. Então, os estados, eles se colocam diante de uma situação. Eu devo preservar, portanto, né, a saúde / vida, integridade daqueles que se encontram dentro do meu território, ou eu devo proteger esse direito do refugiado de não ser devolvido para o país de origem em que ele pode sofrer algum tipo de violação de direitos humanos. Então, aqui eu me deparo, por exemplo, numa situação que é bastante corriqueira em direito interno, quando nós visualizamos o choque de causas fundamentais, né, ou de direitos fundamentais, e aqui a gente passa a visualizar um choque de direitos básicos a nível global, né, de 2 jus cogens, o que eu acho bastante particular, porque o Estado, de certa forma, eu até conversava essa semana com o nosso querido colega Tiago Borges, né, da Bahia, e o Tiago até salientava, poxa, mas daí nós vamos estar fazendo com que o Estado ele possa, enfim, alegar uma proteção de juscogens e acabar violando outros juscogens, e comentávamos exatamente nessa possibilidade, porque ele vai estar defendendo um juscogens, porém ele vai estar violando outro, por exemplo, quando nós estamos tratando essa situação do non-refoulement. Então, esse contexto de pandemia acaba trazendo, né, desafios para o próprio direito internacional, exemplo dessa situação. Porém, por certo que existem outros direitos que não estão abarcados por esse choque de cláusulas, digamos, pétreas, né, do direito internacional, a exemplo de outros direitos que estão sendo violados por alguns estados, ou foram violados por alguns estados no contexto de pandemia, de fechamento de fronteiras, né? Por exemplo, tem-se uma situação bastante né, degradante, que é a colocação de migrantes na Índia, no meio da rua, e darem, por exemplo, um banho com produtos químicos, enfim. O que, de certa forma, até remonta ao que os nazistas realizaram na Segunda Guerra Mundial, na entrada dos campos de concentração, que não poderia ser admitido de forma alguma, né? E nós vemos alguma repercussão internacional, mídia relatando, mas nenhum país, de fato, questionando essa conduta do Estado, que, na verdade, deveria ser realizada, porque ela é afrontosa à própria integridade psíquica do indivíduo, né? E por vezes, nós nos deparamos com outras situações, que é justamente a própria discriminação para com os migrantes, né? Que num contexto de pandemia já se encontram super fragilizados, porque normalmente eles ficam, desculpa, ficam né, nos países em que os recebem com um emprego informal, ou ficam sujeitos, né, a trabalhos cuja o mercado de trabalho acaba fechando esses postos, muito no Brasil, por exemplo, no âmbito de serviços, em que nós vemos, por exemplo, a queda desses postos de trabalho. E o que essa fragilidade demonstra, né? Ela demonstra que esses indivíduos eles devem receber também tutela do Estado, haja visto o princípio da não discriminação, que o sistema interamericano, por exemplo, já reconheceu como uma regra de jus cogens, como a própria Comissão de Direito Internacional da ONU lista no seu documento em relação a jus cogens, que esse seria um exemplo de regra cogente, e que, por vezes, os migrantes, por uma falta de informação, acabam não sabendo dos seus direitos e, por medo, de certa forma, de serem repreendidos ou, enfim, de acharem que isso pode fazer com que eles sejam retirados do Estado, não buscam os seus direitos, né? Então, por vezes,
nós sabemos que eles têm direito ao auxílio emergencial, no caso brasileiro, e muitas vezes eles não têm essa informação. E pior ainda é a situação do SUS, que também tem direito de serem atendidos ao SUS, mas muitos relatam que eles têm medo de buscar o atendimento e lá serem repreendidos por não terem alguma situação lícita no Estado, o que, por certo, não podemos fazer qualquer tipo de discriminação à luz do artigo 5º e do próprio princípio da não discriminação, que é a regra de os COGENs a nível internacional e que é um dever do Estado tutelar, né? Então, acaba sendo uma situação bastante interessante, porque essa falta de informação, ela é bastante latente no Estado, e seria um dever do Estado trazer essa informação para o indivíduo, né? Informá-lo dos seus direitos, no contexto de pandemia especialmente, mas também em outras situações. Certa vez, já defendi com alguns colegas em um artigo que esses refugiados seriam hipervulneráveis em função dessa situação de falta de informação, né? Falta de informação na sua língua, porque nós não devemos fornecer essa informação apenas em português, né? Buscando também oferecer todo um grupo de informações que inclui também no seu próprio idioma. Então, isso acaba fazendo com que eles restem hiperfragilizados, né, ou hipervulneráveis nesse contexto ainda mais de pandemia em relação aos seus direitos. Mas, claro, né, um dever do Estado em fornecer essa informação para que ele tenha os seus direitos assegurados. E por certo, isso acaba sendo um problema. E também, fora essa situação, né, nós temos outros exemplos que chamam a atenção nesse contexto de pandemia, que é a própria falta ou a desconsideração do Estado para com o próximo, se nós formos falar ainda no contexto europeu, né? Notícias essa semana relataram ali a intenção de alguns países, especialmente do âmbito europeu, né, Itália, enfim, em colocar essas pessoas ou remetê-las de volta, violando o non-refoulement, mas também de mantê-las em centros, né, os quais, por vezes, também acabam fazendo com que essas pessoas tenham seus direitos inderrogáveis violados, como a própria integridade física, num contexto de uma ilha ou de um centro de recepção de imigrantes, que por vezes acaba sendo não só insalubre ou violando direitos, né? Não estou falando aqui também apenas no contexto europeu, mas também no contexto americano, e também há alguns relatos na Austrália dessa situação, o que deve ser chamada a atenção a nível internacional, especialmente a nível do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, do Conselho de Direitos Humanos, mas também a nível regional, pelo menos no sistema interamericano, no âmbito da OEA, a Comissão Interamericana, que acaba tendo competência também para ouvir essa situação, envolvendo inclusive imigrantes no âmbito americano, né? Porque sabemos que a comissão, ela também abrange todos os países que fazem parte da OEA, diferentemente da Corte Interamericana, que daí precisa desse aceite pontual por parte do Estado. Mas, enfim, essa situação acaba sendo um dever do Estado que deve ser bastante observado nesse contexto de pandemia e que deve ser ressaltado, né? Não só esse dever, mas também ressaltando os direitos do migrante nesse contexto, para que ele não seja discriminado, para que ele tenha todos os seus direitos assegurados, tal como o direito internacional prescreve, especialmente nessas regras cogentes que nunca poderiam ser violadas. Bom, essas são algumas considerações que eu gostaria de trazer aqui para vocês, algumas reflexões acerca desse contexto que eu tenho pensado, enfim, e me coloco aqui à disposição para a gente fazer um pequeno debate, ainda se possível, né, Luciano? Porque eu acho que o mais legal do evento é quando a gente consegue trocar essas informações, uma troca de ideias, debate, o que seria bastante interessante, mais profícuo do que, né, ficarmos aqui apenas divagando, enfim, sem esse espaço de troca. Muito boa exposição, professora Tatiana, né? Penso ter sido, assim, muito bem colocadas, de maneira pertinente as suas colocações. Nós temos colegas aqui no chat, né? Professor Rui Badaró, cumprimentando você pela excelente exposição, né? Outras pessoas que nos assistem também cumprimentando a ti.
E eu também, né, cumprimento, parabenizo pelas colocações. E como eu disse no início, penso que esse tem sido um tema aí altamente dificultoso, tanto para os países, né, considerado aí o âmbito interno dos Estados nacionais, como para o próprio plano internacional. Quando nós falamos aí de proteção, né, dos migrantes, a gente pensa aí naturalmente também incluindo os refugiados, e penso que para esses a situação talvez se torne um pouco até mais complicada em razão do próprio contexto em que vive, né? Muitos deles alocados em campos que naturalmente por si só já tem a sua própria dificuldade. Então a gente pensa, né, como se guardar regras de isolamento nesse contexto, como atender às exigências mínimas, né? E um tema que me surgiu aqui enquanto você falava foi uma questão que nós tivemos aqui no Brasil, que eu gostaria que você comentasse um pouco conosco, né? Nós tivemos uma questão curiosa no Brasil que foi sobre a instituição, relacionada à instituição do auxílio emergencial para os brasileiros, né? Naturalmente isso acaba por abarcar os migrantes nesse contexto, que também, você falou, né, que determinados direitos não são suspensos, e eu penso que essa situação de outorga pelo país de uma proteção mínima financeira aos migrantes, ela está nesse contexto que não pode, de direitos que não podem ser suspensos, né, justamente para garantir a subsistência mínima. Mas nós tivemos um problema curioso, que foi justamente aqui no Brasil um obstáculo colocado, né, pelos órgãos administrativos, porque havia necessidade de se apresentar o CPF para fazer o cadastro ao recebimento desse benefício, e nós tivemos a suspensão aí dos trabalhos, né, da polícia migratória, e muitos, né, que estavam com pedidos de refúgio em andamento, isso ficou meio paralisado, e nós temos uma questão mais séria ainda, que são a dos imigrantes indocumentados, né, e aí acabou ocorrendo de nós termos uma certa dificuldade, na verdade, uma grande dificuldade no recebimento, no cadastro para o recebimento desse benefício, né, aqui. Então, no contexto da tua fala, você disse existem, né, situações como essas de pandemia, que os estados têm deveres, né? Eu achei muito bacana você focar não nos direitos das pessoas, nós já sabemos muitas vezes quais são previstos nos tratados, nas constituições internas, mas focar na responsabilidade, ou melhor, nos deveres dos estados nesse tempo de pandemia. E eu gostaria que você comentasse um pouquinho sobre isso, né? Nós tivemos uma ação civil pública, inclusive, que foi ajuizada, né? Justamente para proporcionar a possibilidade de acesso a esse benefício, a esse grande contingente de imigrantes que nós temos. Então, nós temos aqui um problema prático surgido da pandemia, só que nós sabemos também que há custos, né? O direito, a outorga de direito exige custos, né? Inclusive, bem fala nele, Stephen Holmes ali, Cassius tem, sobre o custo dos direitos, de que não é fácil, né? O Estado, para garantir direito, tem que ter dinheiro, né? E nós nos encontramos no Brasil numa situação tão difícil dessa, né? Uma crise, além de pandêmica, uma crise política, uma crise, um cenário de corrupção e etc. Então, eu gostaria que você comentasse um pouquinho sobre esse assunto, fazendo um link com o teu trabalho, né? Com a tua exposição. Certo. Obrigada pela provocação, né? Eu acho que esse é um tema bastante importante, inclusive em relação até à assessoria jurídica que, no âmbito da Universidade Federal de Uberlândia, a gente presta para migrantes. Inclusive, ajuizamos uma ação semana passada para que uma migrante pudesse ter acesso ao auxílio emergencial. Então, te agradeço pela provocação e com certeza, passo a abordar agora essa questão. Pois bem, veja que tem diversos problemas em relação ao auxílio emergencial, né? Não é apenas ou a falta do CPF, e justamente pela Polícia Federal estar fechada para atendimento, isso dificulta
seja a obtenção, em que pese a gente possa pedir o CPF ou a numeração através do site, né? Foi ofertada a possibilidade de solicitar isso via site, não sendo necessário a ida presencial por parte do migrante, o que também facilita, em que pese se haja alguma contrariedade em relação aos documentos, algum choque de informação, isso também prejudica o auxílio emergencial. Migrantes, por óbvio, nem documentados, ou que tenham apenas um protocolo de refúgio, ou que tenham um protocolo de refúgio vencido, né? É importante salientar que toda essa documentação vencida, ela foi estendida, né, o seu prazo de validade em função desse não atendimento. Então, essa é uma informação que também deveria ter sido prestada por parte do Estado, e o Estado, ele peca nessa informação. Então, repito aqui que havia um dever de informação por parte do Estado, e esse dever, ele se torna violado, ou melhor, não realizado, violando o direito do indivíduo, o que poderia ser de uma maneira mais explícita, abordado internacionalmente. Eu não vejo muitas decisões do sistema interamericano abordando, por exemplo, o dever de prestar informação. Isso só existe a nível SIG, a nível de direito ambiental, mas não em relação à pessoa. Penso que essa seja uma demanda nova internacional, mas também em relação, né, a essa falta de documentação. O que fazer quando o migrante, ele não tem esses documentos e ele, não sendo, digamos, né, o beneficiário do Bolsa Família, ou que o Bolsa Família seja melhor do que o auxílio emergencial, porque, né, existe essa particularidade, se o auxílio emergencial, ele é menor do que o Bolsa Família continua sendo pago e não o auxílio emergencial. Então, essa é também formação devida, mas essa ação civil pública ajuizada pela DPU, ela é bastante importante, ajuizada em maio, ainda em meados de maio, que faz com que seja o documento, independentemente do prazo de validade, ou qualquer tipo de documentação, ou mesmo aqueles que não tenham, mas que forneçam qualquer tipo de, digamos, informação acerca de preenchimento dos requisitos para o auxílio emergencial, a DPU pediu que fosse pago, né, justamente por essa igualdade e não discriminação devida em relação ao migrante, que é bem recebida pela nova Lei de Migrações, a 13445, que traz, né, nos seus pressupostos não só um critério de direitos humanos, mas também de garantia de não discriminação. Então, a DPU, pautada nesses critérios, ela acaba solicitando que esse auxílio emergencial fosse concedido. Só que, claro, como conseguir no momento em que há o indeferimento no aplicativo, né? Então, acaba fazendo com que a gente tenha ou a utilização da própria defensoria, ou desses núcleos, né, existentes em diversas universidades públicas e privadas para prestar esse auxílio aos migrantes, como nós temos no âmbito da UFO, a GESIR, que acaba fornecendo esse auxílio, né. Semana passada, nós ajuizamos essa ação de auxílio emergencial, e, enfim, pedindo em sede de tutela de urgência que fosse já deferido, porque havia nessa preocupação com a natureza alimentar do benefício. Mas acaba que a DPU depende também, claro, pela demanda, talvez, desses núcleos, né, de universidades públicas e privadas também para prestarem esse auxílio e preservarem os direitos dos migrantes, ajudarem a efetivar a nível Brasil. Muito bom, professora Tatiana. Apenas lembrando aqui também, né, você bem colocou de maneira pertinente a disposição normativa aí da Lei de Migrações, né, que garante para nós essa questão da não discriminação entre os migrantes regulares e aqueles que estejam irregulares no país, né? E só lembrando, nós temos também, nesse sentido, uma opinião, né, consultiva aí da Corte Interamericana, né, opinião consultiva número 18, de 2003, que ao interpretar a convenção em conjunto com o Corpus Juris interamericano, né, ela trouxe o entendimento no sentido realmente da não discriminação entre migrantes documentados ou regulares e também aqueles migrantes indocumentados ou que estejam irregulares,
notadamente para fins de exercícios de direitos básicos, como são esses, né, pertinentes aí ao auxílio, né, penso eu, nesse sentido. Eu, dentro do contexto que você citou, dos vários documentos normativos aí, do Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, a Convenção Americana, a Convenção Europeia, né, penso não haver dúvida de que o acesso à saúde, ele se encontra dentro desses direitos aí que não podem sofrer uma suspensão, né? A saúde dos migrantes em determinado território, ela continua tendo que ser preservada em tempos de pandemia ou não, visto tratar-se, né, de algo relacionado ao próprio direito à vida, dado esse contexto de agressividade do Covid, né, para a vida dessas pessoas. E eu penso também que uma colocação muito boa, uma colocação muito pertinente feita por ti, é aquela que diz respeito ao dever do Estado de informar e ao dever também dele prestar esclarecimentos na língua dos migrantes, né? Porque, veja, nós temos um contingente enorme migratório, os próprios dados estatísticos mostram que nós temos aí no Brasil nos últimos anos, devido a vários fatores, né? Começando lá com a questão da Síria, mais recentemente com a questão da Venezuela. Então, esse contingente migratório é grande, nós sabemos, basta nós circularmos, por exemplo, pela cidade de São Paulo, capital, a gente vai constatar isso, né? E muitas vezes, alguns têm facilidade, né, de acesso à língua, mas outros não. Então, quer dizer, nós já estamos num contexto problemático, num contexto de diminuição de trabalho, num contexto de crise econômica gerada por uma crise sanitária de nível global, e nós temos, normalmente, também as próprias dificuldades enfrentadas pelos migrantes, pelos refugiados, a falar aí desde a discriminação, né, a xenofobia, etc., né? E essa situação, como bem tem colocado os órgãos internacionais, a situação dos migrantes, ela tem sido, de certo modo, agravada sobremodo, uma situação que já é difícil nesse contexto de pandemia, ela acaba sendo multiplicada, né? Então, eu penso que esse seria um ponto de discussão, uma abordagem muito interessante, até que deveria ser discutida no âmbito de organismos como a OEA, ventiladas em algum tipo de documento, né, sobre o reforço, instando os países a esse dever de prestar a informação e tornar essa informação acessível a todos, não só aos nacionais, como também aos migrantes, né? Então, a gente tem aqui, Tati, uma pergunta feita pela Cláudia Cáceres. Eu não sei se está dentro realmente desse contexto da migração que você acabou expondo para nós, mas ela pergunta qual seria a responsabilidade internacional dos Estados face aos centros de detenção. Então, se você sentir propriedade, creio que sim, pode ficar à vontade para responder a pergunta aí da Cláudia Cáceres. Obrigada, Cláudia, pela pergunta, né? Claro, é um tema super interessante a questão da responsabilização dos estados frente à situação colocada. Vou tentar ser breve, porque eu sei que nós temos aqui um tempo limitado, mas, assim, no contexto interamericano, centros de detenções, quando a gente fala, por exemplo, dos Estados Unidos, a gente precisa lembrar, né, que temos o problema dos Estados Unidos não estar vinculado à Corte Interamericana, né, no momento em que a comissão ela pode se debruçar sobre o tema, tal como ela fez na primeira declaração sobre Covid e imigrantes esse ano, né, uma resolução da comissão bastante pertinente que ela ressalta, né, os direitos dos migrantes, que ela ressalta a necessidade de tratamento não discriminatório para com esses migrantes, e que o Estado ele deveria cumprir com essas obrigações, ressaltando também a própria natureza cogente desses direitos, né? Então, a comissão ela fez o seu papel e ressaltou isso. Por outro lado, no caso dos Estados Unidos, fica impossibilitado que nós alcancemos a corte. E a Austrália, enfim, também acaba sendo impossibilitada, porque ela não está no âmbito regional. Então, aqui a gente depende muito no âmbito do Conselho de Direitos Humanos da ONU para atuar, mas daí são outras discussões de que maneira que a gente pode atribuir
responsabilidade a esses países que não se vinculam a um tribunal e que acabam violando direitos humanos, né, de toda sorte. Ainda bem que o Brasil se vincula e que a gente pode ter esse controle feito pela Corte Interamericana, ensejando que nós façamos o controle de convencionalidade aqui, caso nós continuemos a visualizar diversos desrespeitos para com os direitos dos migrantes. Mas vou me limitar aqui, qualquer coisa, né, a gente pode trocar algumas mensagens também por e-mail, sem problema algum. Já vou agradecer aqui pelo espaço, novamente, a organização, e as também colocações do professor Luciano, sempre pertinentes. Muito obrigada aqui por debater comigo esse tema tão interessante, que eu tenho tanto interesse, que temos tanto interesse, né? Professora Tatiana, quero ressaltar aqui mais uma vez que para mim foi um privilégio compartilhar esse momento nessa tarde com você. É uma pessoa, uma professora, uma profissional que eu admiro, e também parabenizá-la mais uma vez pela exposição, agradecendo aqui o espaço concedido pela Academia Brasileira de Direito Internacional nesse 18º Congresso Brasileiro de Direito Internacional, aqui na pessoa do professor Wagner Menezes, agradecendo e parabenizando o professor por tão grandioso evento, né, um evento de magnitude ímpar como é esse, o CBDI, tem se consagrado aí ao longo dos últimos anos, e a cada ano ele se supera, melhora, né, o que nós podemos ver que tem acontecido aqui, né, a coisa tão linda que tem acontecido justamente num momento tão dificultoso como esse, que é o momento de pandemia, e um evento tem brilhado como nunca. Então, eu agradeço aos nossos ouvintes, agradeço a todos aqueles que estiveram conosco, participando aqui, e professora Tatiana, espero, né, encontrá-la futuramente, discutirmos, debatermos, né, é sempre um prazer estar contigo. Um grande abraço, e quero pedir aqui que os ouvintes permaneçam, né, que o pessoal continue aí na sala. Nós teremos ótimas apresentações ainda, os painéis seguintes, que já vão ter início assim que nós fecharmos aqui. Muito obrigado pela atenção de todos, um grande abraço.